Gostaria de meditar com você em uma mensagem sugerida a partir de Marcos, no capítulo 7, versos 31 ao 35. A seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele, em seguida cuspiu e tocou na língua do homem. Então, voltou os olhos para o céu e, com um profundo suspiro, disse-lhe, Efatá, que significa, abra-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. A Bíblia está repleta de histórias impressionantes que, além de revelar os planos e as intenções de Deus para este mundo, revela também o coração e a alma humana. O evangelista Marcos nos conta sobre essa cura que nos provoca várias reflexões fascinantes de quando Jesus cruza a nossa história pessoal. Mas há um aspecto muito sugestivo e importante que quero ressaltar nesse momento com você. É que, embora Jesus tenha ressuscitado mortos em algumas ocasiões e tenha prometido também que, em um futuro escatológico, no grande e último dia, realizará a ressurreição dos mortos, dos justos para a vida eterna e dos injustos para o juízo eterno, conquanto haja essas dimensões de ressurreições, há uma outra que também precisamos ressaltar que diz respeito ao nosso presente. É que, no decorrer de nossa vida, ele também tem um interesse especial em ressuscitar partes em nós que estão mortas. Sentidos que em nós perderam a vida, entrou em colapso, está em estado de dormência, perderam a sensibilidade. A narrativa que lemos nos conta que, a respeito daquele moço, que por alguma razão perdeu a sensibilidade em seu nervo auditivo que o incapacitava de ouvir e, consequentemente, de se comunicar adequadamente com as pessoas. Ele não era mudo, apenas falava com grande dificuldade, de um modo embolado, desconexo, de uma maneira que as pessoas não compreendiam ao certo o que ele falava. Portanto, tudo indica que ele não nasceu daquela forma, mas que adquiriu essa condição no decorrer de sua vida. Não sabemos se foi fruto de algum trauma, de alguma lesão emocional, que podem produzir essas coisas, ou de alguma enfermidade adquirida por outra razão. Mas o fato é que o toque de Jesus no ouvido e na língua daquele moço, com aqueles gestos bastante inusitados e provocativos, aqueles gestos seguidos da ordem Efatá, ressuscitaram os sentidos de volta e aquela parte que estava sem vida, insensível, recebeu vida novamente. Ou seja, houve aqui um tipo de ressurreição, uma ressurreição dos sentidos. E é sobre isso que gostaria de refletir um pouco com você nesse instante, porque há muita gente na vida que tem percebido que dentro delas algo estranho tem ocorrido. À medida que o tempo tem passado e vivenciado algumas experiências marcantes em sua vida, elas identificaram que, estranhamente, têm perdido a sensibilidade, que alguma coisa por dentro tem morrido, que não há mais aquele estímulo, não há mais aquela vibração de antes. É como se tivesse perdido o gosto, o sabor, como alguém que come, mas não consegue mais sentir o paladar. É bem verdade que existem desejos e pretensões dentro de nós que, de fato, precisam morrer e serem sepultados definitivamente. Por isso, convém avaliar com uma consciência séria e honesta o que em nós precisa morrer, mas também o que em nós não pode permanecer morto, insensível. No caso daquele moço surdo, podemos avaliar que o seu desejo, o seu pedido, era uma necessidade legítima, primeiro porque não era apenas um desejo banal, era uma necessidade real. Existem demandas que criamos que é mais fruto de desejos banais, supérfluos, do que de uma necessidade real, mas não era o caso daquele moço. Seu pedido era uma necessidade legítima, era uma necessidade de ouvir e de falar. Segundo, era uma necessidade funcional. Aquele impedimento criava uma grande dificuldade social naquele moço, de comunicação, de relacionamento. Aquilo criava várias tensões e dificuldades. Aquele moço, inclusive, dependeu de terceiros para informar a Jesus a sua necessidade de cura. Ele não era aleijado nem mudo, ele era surdo e tinha dificuldade com falar. Talvez ele presumisse que seu modo de falar embaraçado não fosse compreendido e Jesus não o atendesse, porque isso era o que acontecia habitualmente. Sofrimento, frustração, tristeza, era algo constante por não conseguir se fazer entender. Terceiro, aquele pedido era uma necessidade estratégica. Aquela cura serviria ao propósito de Deus na ampliação da consciência daquelas pessoas acerca do reino de Deus. Aquela cura sinalizava também predições proféticas da atuação do Senhor, da atuação do Messias na história. Diante desse desejo e desse pedido ser uma necessidade legítima, Jesus ressuscita aqueles sentidos mortos naquele homem e ele passa a ouvir e a falar nitidamente.
Na obra redentora de Jesus, há lugar e interesse de ressuscitar em você sentidos que não deveriam estar mortos, mas que por alguma razão encontram-se amortecidos, sem vida. O que em você tem morrido que tem prejudicado a sua relação com as pessoas? Sua relação com seus filhos, a sua relação com a sua esposa, com o seu esposo, a sua espiritualidade com Deus? Você tem se comportado de um modo mecânico, como alguém sem alma? As pessoas veem a sua casca, o seu corpo, mas não vê o que se passa por dentro. Mas você sabe. O que em você tem secado ao ponto de te deixar frio por dentro? Tem prejudicado aquela capacidade singela de chorar com os que choram, de se alegrar com os que se alegram, em outras palavras, de se solidarizar com o sofrimento do outro, com as suas dores, e também de celebrar a alegria e o crescimento dos outros. Será que você é capaz de reconhecer que alguma coisa dentro de você secou e que há uma necessidade delicada que precisa ser urgentemente tratada? Albert Schweitzer, um médico e teólogo alemão, ganhador do Prêmio Nobel da Paz de 1952, tem uma frase conhecida dele em que ele diz que a tragédia não é quando um homem morre, a tragédia é o que morre dentro de um homem quando ele ainda está vivo. Não é projeto de Deus fazer que você exista para viver como um corpo sem alma, um robô, como uma inteligência artificial, mecânica, sem sensibilidade, sem vida real, que embora interaja com as pessoas e com o mundo, falta o indispensável, um coração de carne. Jesus disse que o projeto dele para a sua vida é te dar vida e vida com abundância, vida real, vida plena. Se você consegue reconhecer e admitir essa necessidade na sua vida e tem um profundo desejo de ter os seus sentidos recobrados, sugiro que você faça o que foi feito na situação daquele moço. Primeiro, aquela necessidade foi apresentada a Jesus. Pessoas trouxeram aquele homem a Jesus para intervir naquela situação. Não se acostume com essa condição. Não se acomode à mortificação dos sentidos. Apresente em oração a Jesus aqueles sentidos mortos. Segundo, aquele homem reagiu aos estímulos e provocações de Jesus. Os sentidos daquele homem foram provocados pelos dedos e a saliva nos ouvidos e na língua dele. Certamente Jesus poderá lhe provocar pelos meios mais variados. Pode utilizar os meios mais frequentes, como a pregação, um texto bíblico, um cântico, mas também por meio de circunstâncias que podem até parecerem repulsivas a você, como ocorreu no caso desse homem. Mas você saberá quando Jesus estiver provocando, porque você identificará o estímulo do seu toque. Mas em terceiro, aquele homem ouviu a ordem de Jesus, efatá, abre-te. Que você possa ouvir essa ordem poderosa de Jesus, daquele que disse a Lázaro, que já estava sepultado há 4 dias, vem para fora, e ele reviveu. Que aquilo que está trancado, sepultado dentro de você, possa ouvir o efatá, o abre-te. Que possa ressuscitar aí novamente aquela alegria, a esperança, a fé, que você possa abrir-se novamente para a compaixão, abrir-se para o perdão, abrir-se para a disposição de servir, de se doar. Deixe a voz do Cristo soar em seus ouvidos, dizendo efatá, e abra-se para a ressurreição dos seus sentidos. Medite nisso.